Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha leitura de As Aventuras do Sr. Pickwick, de Charles Dickens. Então eu li nessa coleção que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, que foi publicada pela Abril Cultural. Acabou que eu não lembro do ano de publicação, vou deixar aqui na tela. E eu emprestei, na verdade, da estante da minha sogra. Ela tem essa coleção, inclusive tem vários clássicos lá. Mas eu confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade com edições antigas por conta da linguagem. Então, geralmente eu opto por edições mais novas, porque eu sei que a linguagem vai ser mais fluida. Nesse caso não teve jeito, então eu fiz a leitura nessa edição mesmo. Essa edição foi publicada em 2 volumes. A gente tem um total de quase 600 páginas, cada volume com aproximadamente 300. E eu fiz a leitura por conta justamente dessa linguagem um pouco mais antiga. Eu levei praticamente o mês de julho inteiro para ler. Foi uma leitura bem demorada. E aí vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões da história. As Aventuras do Sr. Pickwick foi o primeiro livro, primeira obra completa publicada por Dickens em 1836. Lembrando que Dickens já era famoso porque ele era folhetinista, né? Ele escrevia sob o pseudônimo de Boz, escrevia para aqueles folhetos de jornais. Quando a gente lê obras que foram antigamente publicadas em folhetins, a gente percebe uma característica meio parecida com assistir uma novela. Os capítulos são assim um tanto quanto individualizados, eles têm um começo, meio e fim, dá pra gente perceber um pouquinho dessa característica. Sobre a história, então, a gente vai estar falando do Sr. Pickwick, que era um senhor muito rico, e ele decidiu fundar um clube. Vamos imaginar que seria como se fosse um clube do livro, desses que a gente participa, mas na verdade era para registrar, ao invés de impressões de livros, impressões de viagens e dos hábitos ingleses. Então, ele se juntou com 3 amigos, que eu até anotei o nome aqui, gente, porque vocês sabem que eu sou péssima para essa história de nomes. Então, ele tem aqui o Trace Tupman, que era tipo o mulherengo da turma, né? O Augustus Snodgrass, que era um tanto quanto poético. E tem também o Nathaniel Winkle, que ele era meio assim, aquele cara garboso, dizia que era caçador, mas na verdade ele não tinha muita técnica, era mais sorte mesmo das coisas. Enfim, o Sr. Pickwick, principalmente esses 3 amigos, então, fundaram esse clube e resolveram que sairiam viajar pelas cidades para anotar impressões sobre os hábitos ingleses. As Aventuras do Sr. Pickwick é uma obra extremamente divertida. Para começo de conversa, ela é engraçada. Nessa obra em especial, ele faz críticas severas contra a sociedade inglesa, contra a parte fútil da sociedade inglesa. Então ele tem uma escrita assim ácida, ele joga de sarcasmo, de ironia, mas digamos de uma maneira inocente. Ele consegue colocar diálogos entre os personagens inocentes para embutir essas críticas dele. Então a gente acaba tendo realmente essa noção de que existe uma crítica social, mas é uma coisa leve, divertida, que você vai mesclando ali com os personagens e vai vivenciando as histórias. O livro é narrado em terceira pessoa. A gente tem vários outros personagens também, né? Eu posso lembrar aqui da senhora Bardell, que é uma solteirona e ela vai causar mesmo em muitos momentos do livro, né? Então, assim, dentro dessas viagens e dessas histórias, eles se metem em muitas enrascadas, né? Uma delas é com essa senhora Bardell, que vai acabar por conta de um gesto muito inocente do Sr. Pickwick, processando ele, né? Aí vão entrar, então, também os advogados, que são o Dodson e Fogg, uma dupla de advogados extremamente desonestos e oportunistas,
que vão entrar então com esse processo contra o Sr. Pickwick, que inclusive vai até dar também uma crítica para a gente aí do sistema prisional da época, como funcionavam essas coisas de processos e tal. Na verdade, Dickens consegue nessa obra criticar várias profissões, tá? Ele vai falar de médicos, ele vai falar de religiosos, vai falar de jornalistas, vai falar dos advogados. E aí ele vai ter, né, essas várias aventuras, sempre volta com os amigos dele, às vezes tentando tirar os amigos dessas enrascadas. Eu vi um pouquinho, fiz uma relação ali logo no começo já, eu fiz uma relação com Jane Austen, porque eu acho que os livros da Jane Austen, né, sobretudo, são uma crítica à sociedade inglesa. Ela consegue colocar dentro do romance assim muita crítica. Então eu vi um pouquinho de relação ali com a escrita de Jane Austen, né? Lembrando que a primeira obra de Dickens eu consegui sentir um pouco de diferença também na escrita, porque eu tinha acabado de ler Grandes Esperanças, que foi uma obra já no final da carreira, né, na maturidade da carreira literária de Dickens. Então eu consegui sentir um pouquinho dessa diferença, né? Aí também quero destacar um personagem que eu gostei bastante, que foi o empregado do Sr. Pickwick, o Samuel Weller. Ele entra na história como um engraxate e aí depois de um ocorrido, o Sr. Pickwick contrata ele como seu criado. E, gente, eu não sei se é porque eu acabei de ler Don Quixote, mas eu fiz uma relação tão forte ali, porque alguns diálogos entre o Sam e o Sr. Pickwick me lembraram muito o humor dos diálogos entre o Sancho Panza e o Don Quixote. Então eu fiz ali, eu achei que tinha uma relação meio quixotesca aí com esse personagem, tanto que dizem, né, que o Sam é o personagem mais engraçado de toda a obra de Dickens, né? Eu não li vários livros ainda, mas posso dizer que assim me destacou bastante esse personagem nessa obra. Inclusive, tem mais duas relações que eu fiz com a obra do Don Quixote. O Dickens, nessa obra, ele coloca os títulos bem compridos, assim como da obra do Don Quixote, né? Ele coloca títulos, às vezes, que é uma frase toda, assim. E uma outra relação que eu fiz é justamente as histórias dentro das histórias. Então, alguns capítulos dessa obra, eles viajam e eles se encontram com algumas pessoas que vão contar a eles histórias. Então, o capítulo fica basicamente uma história fechada, como aconteceu com Don Quixote, quando viajava com Sancho Panza também. Tinha muito disso, né? As histórias dentro da própria história. E aí, gente, um ponto negativo que eu posso dizer, não que seja negativo, mas eu acho que é um ponto a se considerar, tá? Talvez até por ser uma obra que veio de folhetins. Em certo momento começou a ficar uma coisa muito repetitiva, porque assim, ficava aquele ciclo. Eles viajavam, chegavam em um lugar, conheciam a sociedade, entravam em apuros, resolviam os apuros e voltavam embora e depois viajavam de novo, conheciam outras sociedades, sabe? E isso ficava assim, de novo. E me cansou em certos momentos, né? Acho que, assim, é como se não fosse uma história, o que a gente está acostumado, né? Aquele romance, aquela trama toda. Tem alguma coisa que tem algumas tramas que vão se desenvolver pelo livro todo, mas na maioria é isso, né? Então tem gente que gosta desse tipo de narrativa, eu sei, mas assim, pra mim, em certos momentos ficou meio cansativo. Mas a leitura é muito engraçada, muito divertida, é realmente uma leitura de entretenimento, embora as críticas embutidas. Eu vou até deixar aqui na tela a capa de uma edição que eu achei, mas está esgotada, eu vi na internet só. E na capa está representado na ilustração uma das situações do livro, em que o Sr. Pickwick está lá no meio de um tumulto e o chapéu dele rola pelo chão e ele sai todo estabanado, correndo atrás do chapéu. Foi muito legal ver essa ilustração, porque foi uma das partes do livro que eu ri bastante com a maneira como Dickens descreveu a cena. Eu tenho quase certeza, pelo pouco que eu conheço de outras obras dele, que eu não li ainda, eu tenho quase certeza que eu vou gostar muito mais de outras obras do que essa, mas valeu a leitura, eu quis conhecer porque é um livro, é um clássico, um livro importante aí, de um autor bem importante, e tá aí minhas impressões então. E, gente, eu ainda tô meio que na dúvida se eu leio na ordem cronológica, tem alguns livros dele que não tem publicação em português,
se alguém já teve essa experiência com Dickens, me deixa nos comentários, me aconselha aí, porque né, eu li Um Conto de Natal, li Grandes Esperanças, agora li As Aventuras do Sr. Pickwick, e eu acho que de Dickens foi só isso, e eu quero ler toda a obra dele, porque realmente eu adoro a escrita do Dickens. Então, se alguém tiver aí alguma sugestão de ordem de leitura, ou aquela obra que eu tenho que ler muito e tenho que passar por cima, furar a fila, deixa nos comentários pra mim que eu vou ficar bem feliz. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!